Tome-lhe gravação, modo YouTuber ativado. Modo YouTuber ativado. Agora parou de falar palavrão, né? Caramba. Agora ninguém xinga mais nessa jossa, não. Cacete, pô. Guilherme, cria tipo uma array de objetos. É tipo uma array de objetos. Só que a característica clássica do array é o acesso pelo índice. Certo? É o acesso pelo índice. Então, no caso do registro, eu vou copiar o slide aqui. No caso do registro, a gente tem uma questão que é bem relevante aqui, que é a seguinte. Quando você cria um registro, criar um registro tem o mesmo efeito que criar um tipo de dados. Certo? Então, veja, quando você cria o tipo de dados, quando você cria dentro do seu programa o registro pessoa é como se fosse um tipo de dados. Só que esse tipo de dados, ele só está disponível, da forma como a gente está expondo aqui, por enquanto, no futuro vocês vão ver que isso vai expandir de uma maneira muito, muito relevante, muito aberta, né? Mas, quando você declara registro pessoa dentro do seu programa, é como se esse tipo, pessoa, estivesse disponível para ser usado dentro do seu programa. Então, você criou o registro, agora vamos criar uma variável. Pessoa, vou colocar aqui, pessoa, sei lá, P1. Pronto. P1 é uma variável do tipo pessoa, certo? Na qualidade de variável do tipo pessoa, ela P1 é uma coleção, certo? E aí eu vou pegar emprestado aqui, não precisar fazer de novo. Nós vamos fazer aqui uma representação esquemática da pessoa P1. O que acontece? Quando você declara a variável, é criada lá na memória o espaço para ser armazenado, né? Então, o que acontece? Acontece que lá na memória vai ficar um espaço, certo? Para armazenar o nome, um espaço para armazenar a idade e um espaço para armazenar a altura. Esses 3 espaços, eles vão ser acessíveis inicialmente a partir da variável P1, certo? A partir da variável P1. O que é uma variável? Uma variável é um endereço de memória, vai ser usado para armazenar valores. Pronto. P1 é o endereço de memória desse bloco aqui, ó, do bloco que tem uma coleção de 3 variáveis de tipos diferentes, certo? Então, P1 é uma variável do tipo pessoa, certo? Se no vetor a gente usa o índice para indicar qual lugar dentro da coleção a gente vai manipular, no registro a gente vai usar o nome. Então, no caso aqui, ó, P1 ponto nome recebe Silvano. O que vai acontecer? A partir do endereço de P1, o processador vai encontrar lá o local adequado para armazenar o nome e vai escrever lá o valor, certo? P1 ponto
idade recebe, sei lá, 45. Então, 45. Certo? P1. Prometo que eu não vou zoar, tá? P1 ponto altura. Recebe 1,45. Ô safado, Não é zoeira não, velho. não é na tua cara não, ô vagabundo. Não é zoeira não. Ô, não xinga não, velho. Não xinga não. Puta que os pariu. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó. A diferença de registro para vetores e matrizes é matriz, vetores, estruturas homogêneas armazenam valores do mesmo tipo, certo? Registros, estruturas heterogêneas, porque armazenam valores de tipos diferentes. Matrizes, o acesso a cada um é feito pelo índice e no registro, o acesso a cada elemento da coleção é feito pelo nome. Então, você vai usar sempre o nome da variável, ponto, o nome do campo, ou do atributo, ou da coluna, sei lá como você vai chamar isso, tá? Mas é normal a gente usar campo quando você está atuando em programação estruturada. É normal a gente usar atributo quando você está atuando com programação orientada a objeto, e é normal a gente usar coluna, né, quando você está atuando diretamente numa base de dados, por exemplo, tá? Então, vocês vão ouvir esses três nomes aí com frequência, assim como vão falar de classe, vão falar de objeto, vão falar de entidade, né? São termos que vocês vão se acostumar com eles no futuro. Por enquanto, a gente pode chamar de registro e campos de um registro, certo? E uma maneira didática para você ler, né? Então, esse programa seria mais ou menos assim: você falar primeiro o nome do campo, depois o nome da variável, né? Então, o nome de P1 recebe Silvano. Idade de P1 recebe 45. Altura de P1 recebe 1,45. Eu posso colocar o peso também? Vai, coloca o peso. Acho que tá bom já. Acho que tá bom já. A próxima questão, quem vai fazer vai ser eu. Beleza, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação à diferença entre vetores e matrizes? Desculpa, entre vetores e matrizes e registros? Né? Um sendo colocado como estruturas para armazenar valores do mesmo tipo e outros de tipos diferentes. E aí, só para não deixar essa lacuna agora, né? Imagina o seguinte, que você talvez esteja pensando que na prova, né, não era uma pessoa só, não era um aluno só. Vamos colocar aqui, por exemplo, não era uma pessoa só, não era um aluno, não era um item, não era só um host do DNS, não era só um produto lá da mercearia do Zé, né? Eram vários, certo? Então, é possível também a gente unir o melhor dos dois mundos, que seriam vetores e registros, certo? Ou seja, a gente determina uma estrutura, certo? A gente cria a estrutura como se fosse o tipo, e depois a gente declara uma variável que é um vetor, né? Uma variável que é um vetor desse tipo. Aqui,
nós vamos ter uma questão um pouco diferente, né? Sumiu P1, vou chamar agora de turma. O que acontece agora? Vamos inserir mais uma coluna à esquerda. Agora, o que acontece? Turma é um vetor, né? Aliás, peraí. Fazer melhor. Turma é um vetor. Beleza. Na qualidade de vetor, ele tem vários endereços, né? Várias posições. E aí, no caso aqui, a gente colocou exatamente 5 posições, né? Beleza. Então, vamos lá. Para ficar bonito, por exemplo, ficar bonito, nós vamos colocar uma... Para o exemplo ficar bonito, nós vamos diminuir um aqui, vai ser só 4. Agora ficou bonito. E aí, cada um desses aqui, ó, ele tem uma posição, né? Então, 0. Você viu? 0. É, menino, quem sabe faz ao vivo, mas dá trabalho, viu? 0, 1, 2, 3. Certo? Cada um desses aqui, ó, cada posição do vetor do array, né? Cada posição do array turma, ele tem o quê? Dentro de si, ó, tá pondo lá para frente isso aqui. Cada posição do vetor turma tem dentro de si, né, ou interno, ali, tem o nome, a idade, a altura, nome, idade, altura, certo? Então, se eu quiser colocar aqui, dentro do vetor turma, na posição 1, o nome, né? Quero setar o nome, então eu vou lá, ó. Turma, na posição 1, que a gente está falando do vetor, né? Ponto. Nome, recebe, Silvano. Aí, o que vai acontecer? Vai lá para aquela posição. Certo? Galera. Então, é uma outra forma, né, da gente juntar, o melhor dos dois mundos, né? Que é a questão de você ter a facilidade do uso do índice com a flexibilidade de usar coleções de variáveis de tipos diferentes. Então, se a gente fosse fazer uma representação esquemática, né? Eu chamo de representação esquemática só para ficar bonito, mas é um desenho, né? Quando você está com dificuldade de entender alguma coisa, você vai lá e desenha. Pronto, eu gosto de usar o desenho. Então, o desenho, esse desenho aqui, ó, me permite visualizar essa questão. Ó. Turma. Vou colocar isso aqui maiúsculo, porque toda hora o coisinha aqui muda, o PowerPoint muda. Né? Então, vai lá. Turma. Desculpa. Posição 1, ponto.
idade recebe 40. Vamos fazer justiça agora, né? Vamos lá, vamos ser legais. Turma, na posição 1, ponto. Altura, sei lá, 1,70, tio? Pega isso? Foi dormir. Então, vamos lá. Beleza, pessoal? O Guilherme está perguntando aqui, tem como dentro da estrutura do registro colocar um array, por exemplo, criar uma variável de notas? Tem sim. Seria mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Seria mais ou menos assim. Vamos lá, aluno. Nome, real, notas, 4, por exemplo, supondo que são 4 notas, né? Supondo que são 4 notas por bimestre. Você pode colocar um array como sendo um dos campos de um registro. Certo? Isso vai ser útil em várias situações, em outras talvez nem tanto. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar o caso da Uniteams, né? Vamos supor que sejam 2 notas. No caso da Uniteams, pela questão de nomenclatura, as notas são A1 e A2, certo? É claro que a gente poderia fazer uma correspondência natural entre a posição 0 do vetor para ser A1, né? E a posição 1 do vetor seria A2. Mas, como são só 2, e tem uma questão de contexto envolvida, eu não usaria vetor nesse caso. Eu usaria A1 e usaria A2. Mas, isso aí varia muito de acordo com o problema que você tem em mãos para resolver, tá? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Gostaria que as perguntas fossem feitas no áudio para sair na gravação da aula, para ficar legal, pô. Porque senão... Professor, diga-me. No caso, tipo assim, eu tenho uma matriz ou então um vetor, tem alguma possibilidade de eu ir adicionando espaços, né? Tipo, eu tenho um vetor de 100, eu quero que ele tenha agora 110 espaços. Ou só com array list, essas coisas assim. Então, cara, o tipo primitivo de dados, né? Quando você cria o vetor de inteiro, por exemplo, é uma situação. Aí, nesse caso, ele faz a alocação do bloco inteiro de uma vez, e se você quiser aumentar, tem que alocar de novo, certo? Agora, linguagens como Java, ela tem um monte de estruturas pré-programadas, prontas, né? No caso, o próprio array list. Então, assim, para que ele seja dinâmico, né, a não ser que você queira construir ele dinâmico, entendeu? Aí é outra situação. Você vai ver isso lá na estrutura de dados, eu acho. Mas tem o objeto, né? Tem a classe array do Java que vai permitir você colocar mais elementos dinamicamente, certo? Por padrão, eu não quero dizer que pode, que não pode, que dá, que não dá, mas classicamente, né, o padrão é vetores e matrizes tem tamanho fixo e pré-definido, certo? Esse é o padrão. Agora, várias linguagens têm em sua, como recursos, né, a possibilidade de adicionar novos elementos dinamicamente. Mas eu não quero cravar isso, porque conceitualmente a ideia não é essa. Mas
O mundo moderno de hoje já aceita tudo. Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Então, vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esses slides aqui lá no Educa, mas gostaria de lembrá-los que esse material aqui são apenas anotações de aula. Isso aqui é como se estivesse rabiscando no quadro, tá? Vocês não vão estudar só isso aqui. Se vocês estudarem só isso aqui, meu irmão, vai dar treta para vocês, beleza? Enquanto eu preparo isso aqui, o tio Silvano assume para fazer a tradução para a linguagem Java, do Portugal para o Java. Boa sorte. Como é que é a parada aí? Beleza, tio? Qual que é a parada aí? Traduz pro Java aí. Ah. Peraí, que Isso aí. eu tô no celular. Vou fazer uma troca de plataforma aqui. Beleza. Vai cantando aí. Já veio aqui. Eu vou ali fora que o pessoal aqui em casa nós estamos em obras, né? Aí o portão tá aberto, simplesmente um cachorro. Tem um cachorro passeando aqui dentro de casa, velho. O bicho é grande, deixa eu expulsar ele ali. Esse cachorro tá aqui ainda? Mas esse cachorro não é meu, não, velho. E o bicho é grande. Eu já espantei ele 3 vezes, amor. 2 vezes. Não, uma vez quando saí e 2 vezes agora. Depois voltou. Quebrou sozinho. Let me see now rock and roll. Jack wins. Scorpion, Sub-Zero. Com certeza. Não, por quê? Leite com tom. Leite com tom. Aí eu disse com certeza. Leite com tom. Tá boa, velho. Acho que essa modalidade de aula EAD tem que se manter, viu? Porque, porra, dar aula pelada é outro nível. Tá gravando, tchê. Sério, velho? Putz, fodeu agora. Que conteúdo diferente. Vamos ver aqui, cadê essa parada? Essa parada muito louca. Muito louca. Como é bom ser jovem e louco. Algoritmos aqui, nego velho. Aqui. Ah, velho, vocês estão também, viu? É brincadeira uma parada dessa? Tem base, não. Véi. Véi, na boa. Ah. Né?
jogar bola azul escuro na boca dele e ele ia pegar de volta e dar bem aqui na minha mão. Hello, my friends. Vocês estão ouvindo aí, né, a narração da história que eu estou escutando? How are you doing? Tô vendo aí essa patuscada. Sabe o que a Bruna, minha filha, ela tá aqui falando que o cachorro que invadiu a nossa casa ali, né? A galera trabalhando, o cachorro entrou, tá passeando aqui no terreiro aqui, e ela falando, pai, eu posso dar água para ele? Eu vou pegar uma bolinha, vou jogar para ele, e ele vai trazer aqui para mim, na minha mão, ele vai ser meu amigo. Enfim, assume aí, tio. Tá mudo, tio. Tá mudo, tio. O meu sobrinho, depois que ele assistiu o Homem-Aranha, ele pegava a aranha e botava na mão, assim, ó. Pica, pica aqui, pica que eu quero virar o Homem-Aranha. Tinha que ficar louco correndo atrás. Para, maluco. Psicopata! Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos abrir um Code Blocks. Ai, ai. Essa vida gaiteiro de zona não é fácil. Ô, sabia que eu tô começando a gostar de Java? Pronto. Só demorou 30 anos desde o lançamento para tu perceber isso. Tá cedo. Continua aí, viu? Vai dar certo. Tô até querendo aprender. Falar nisso, tá me devendo um jogo, sabia? Oi? Tá me devendo um jogo. A Mônica tá ouvindo aqui, ó. Já falou. É mesmo, já vai me botar para fazer jogo agora. Pois Não é. vou nem falar isso perto do João, senão eu tô enrolado. Pois é. A window. Mapão! Mapão! Uau! Tá, e aí, o que eu tenho que falar pros caras, chefe? O que tu quer que eu faça aqui? Fala aí. Vamos criar registros. Registros. Claro, claro. Muito bom. Vetores de registros. Muito bom. Bom, senhores. Faz em C, faz em C. Em C? Você tá louco. Essa galera de hoje em dia é fraquinha demais, viu? Não dão conta de C, não. Os caras são de programação alto nível só. O exemplo da prova com registro, Lucas, quem vai fazer são vocês, viu? Que isso, invasão? Invasão. Uma amiga minha lá em Goiânia acabou de dar positivo. Tu teve contato com ela? Não, ela mora em Goiânia. Ah, então tá tranquilo, chefe. Mas ela disse que estava indo só pro trabalho para casa. Tá vendo? Assim, Tá vendo? Pra tu ficar zanzando por aí. Porque ela é enfermeira. É, eu tô te falando. Só que ela não trabalha na área, não. Ela trabalha mais no material de Tu construção. se liga, chefe. Quem tá aí, Tchê? Não tá sentindo cheiro de nada. Não tá sentindo gosto de nada. Aí, ó. O corpo É doente. isolamento, Tchê. Tá ruim. É na aglomeração aí. Ela fez a consulta online ontem. Aí quando foi hoje, ela foi lá fazer o exame. Aí, ó. Homem. Deu positivo. Olha, Puro, Você sabe que você tá na aula aqui, né? Dá um oi pra galera aí, ó. Vem, Puro! Vem cá, nojinho. Eita, que a pisada tá grande. Ei, peraí, Thais. Dá um oi aqui, Puro. E aí, galera? Essa é a filha mais teimosa do mundo, viu? Ei. Valeu. Vamos lá, aqui. Vocês estão vendo a tela aí do GDB? A Thaís é a minha fiel assistente aqui que trata de assuntos não pendentes. Sim, senhor. Bom, senhores, então é o seguinte. Now, the time of gambiarra is over. Vamos aprender um recurso novo que vai permitir que vocês façam as coisas com maior estilo. Não é? Então, olha só. O que aconteceu na prova, né?
Vocês tinham que fazer uma parada assim, por exemplo. Vamos lá. String nomes recebe new string 10. E tinha lá string. String não. Int. Preço. Recebe new int. Preços. New int. 10. Tinha aqui int. Lucro. New int. 10. Vai. 10. Beija-flor. 9,5. Vai morrer. Então é o seguinte. O que vocês estavam fazendo aqui? Vocês estavam criando estruturas, né? Para conseguir armazenar dados em múltiplas dimensões, não é isso? Ou eu estou errado? Conta para mim aí. Quem que se atreve? É isso, né? E aí, o que vocês tinham que fazer aqui, ó? Ah, se eu quero armazenar os dados do primeiro item, eu tinha que fazer assim, o nomes na posição 0, né? Recebe, sei lá, Fusca. O preços na posição 0 recebe, digamos, sei lá, 1.500. E o lucro na posição 0, ele vai receber, digamos lá, 50%. Não era isso? E aí, isso aí se expandia lá para outras posições também, né? Enfim, por que vocês tinham que usar 3 vetores, né, para fazer esse tipo de armazenamento? Aí a descrição da resposta está no chat, porque um vetor só aceita o armazenamento de um tipo de valor. Não é isso? O que é string, o que é inteiro, o que é float. Então, logo, eu tenho que trabalhar com um vetor de cada tipo, sendo que os tipos de dados que eu conheço até hoje são quais? String, float, int, char, boolean. Ou vocês conhecem algum outro tipo de variável aí, a não ser essas? Char, float, int, boolean. Vocês já trabalharam? Double é outro tipo de dado, né? O que mais que vocês conhecem? Então, sendo assim, como temos a premissa de que um vetor só aceita armazenar um tipo de valor e nós precisamos armazenar valores diferentes, qual é a conclusão que chegamos? Precisamos criar vários arrays, vários vetores. Pronto. Qual é a solução para esse tipo de problema? Solução. Será que o Java não permite criar um novo tipo de dado? A resposta é sim. Java permite criar um novo tipo de dado. Ou seja, eu vou passar a ter string, float, int, char, boolean, double e o tipo, meu tipo, o tipo que eu quiser definir. Ok? Como que eu faço isso? Simplesmente criando uma nova classe. E a gente faz dessa forma, utilizando a palavrinha mágica class. Digamos, vamos ver aqui. Dado veículo. Certo? Então, declarei aqui um tipo chamado dado veículo. E veja, já vamos começar aqui a trabalhar com padrões. O padrão da linguagem Java. E de todas também. Não, isso aqui não é um padrão da linguagem Java. Isso aqui é um padrão de programação.
determina que classes sempre iniciem com seus nomes com letra maiúscula. Certo? Por isso que eu declarei aí dado com letra maiúscula veículo. E aí, aqui dentro dessa classe, eu vou dizer que um tipo dado veículo, ele vai ser representado por campos como string, nome, int, preço, e int, lucro. Que vamos chamar de atributos da classe. Entendido aí? Maiúscula. Pronto. Bom, agora, além dos meus tipos string, float, double, eu também tenho o tipo dado veículo. Meu veículo. Olha lá o que eu acabei de fazer. Eu acabei de criar, né, uma variável chamada meu veículo. E essa variável chamada meu veículo é de que tipo? É do tipo dado veículo. Tudo bem? Dúvidas? Reclamações? Transgressões? Porém, por se tratar de uma classe Java, tá? Por se tratar de uma classe, de um novo tipo de dado, a criação da área de memória desse tipo de dado é um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados a fazer. Eu preciso dizer para o Java que eu quero que ele crie uma área de memória para mim. Uma área de memória que caiba esse tipo de variável, tá? Então, o comando para a gente fazer isso é esse aqui, ó, new, ou seja, novo, tá? Dado veículo. Eu acompanhei. Esse comando aqui irá criar uma área de memória para o armazenamento de dados da variável para um tipo dado veículo. Certo? Beleza. Então aqui fizemos o primeiro passo. Esse comando Java New, ele vai lá na memória e cria essa área de memória para o nosso tipo personalizado que a gente precisa. Ok, uma vez que eu criei essa minha área de memória, né, esse comando aqui, new, então, ó, o new, né, ele devolve o endereço da memória onde ficou armazenado o tipo de dado criado. O que eu preciso fazer, então, nesse caso? Eu preciso armazenar esse endereço de memória criado pelo new em uma coisa que nós chamamos de variável de referência. A variável de referência é uma variável que guarda o endereço dessa área de memória que foi criada pelo comando new. Então, veja bem, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, dado veículo, veículo recebe new dado veículo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Criei
uma variável de referência para guardar o endereço de memória criado pelo comando new. Ou seja, vamos fazer um resumo aqui. Para que eu possa, então, usar uma classe personalizada que eu criei, eu tenho que chamar o comando new e armazenar esse endereço criado pelo new na variável de referência. Silvano, e se eu fizer só isso aqui, ó, new dado veículo? Eu estou armazenando uma área de memória para um outro tipo de dado chamado do tipo dado veículo? Sim. Estou criando outra área de memória. Vocês podem pensar assim, sempre que eu chamar o comando new, eu estou criando uma área de memória, uma nova área de memória para o tipo de dado solicitado. Só que o que acontece nesse caso aqui? Nessa linha aqui, não tenho mais como saber onde está a área de memória. Por quê? Eu não armazenei o endereço criado pelo comando new em uma variável de referência. Ok? Beleza. E o que vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó? Dado veículo Fusca, digamos assim, vamos criar uma variável chamada Fusca. O que eu fiz aqui? Eu criei uma área de memória para o tipo, chamada Fusca, para o tipo de dado veículo? Não, eu apenas criei uma variável de referência que futuramente pode ser que ela vá apontar, né, guardar o endereço de um comando new. Só que nesse caso eu ainda não tenho a área de memória criada. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer, já que eu já declarei a minha variável de referência, na linha de baixo eu só preciso fazer Fusca recebe new dado do veículo. Agora sim, o que eu estou fazendo aqui? Estou validando a minha variável de referência para apontar ou para guardar o endereço da área de memória criada pelo new. Então, o que a gente faz geralmente é fazer tudo isso, essas duas etapas, que é criar a variável de referência e já pedir para o comando new alocar a memória para esse tipo de dados. A gente faz tudo isso em uma única linha, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ó. Esse comando de cima, aqui, ele fez a criação de um veículo, certo? Usando essas duas etapas que eu expliquei para vocês em uma única linha. Tudo bem? Senhores, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Estão vivos? Vivos? Sim, professor.
Então, olha só que bacana. Agora que eu tenho uma variável de referência validada, o que eu posso fazer aqui, ó? Olha só que massa, parceiraço. Eu posso fazer. Aí vocês vão me perguntar, chefe, mas o seguinte, você criou uma variável chamada veículo, tudo bem, já está apontando para uma área de memória, só que lá em cima você disse que essa variável chamada veículo, do tipo dado veículo, ela tem 3 dados aqui dentro dela, ó. Ela não é mais uma variável simples, ela é uma variável composta por 3 valores. Como que eu faço para acessar esses valores da minha variável? Então, vocês vão usar aqui ó, a variável de referência, veículo, vocês acabaram de criar e validar, e vão usar o símbolozinho aqui, ó, ponto, e vão escolher qual desses campos vocês querem. Então, eu quero veículo, ponto, nome, recebe, busca, veículo, ponto, preço, recebe 1.500, veículo, ponto, lucro, recebe 70%. Através do ponto, eu acesso os campos dentro da área de memória do meu objeto de classe, né? Então vejam a diferença, né? Agora, com uma única variável, eu consigo agregar para essa variável 3 campos: nome, preço e lucro. Certo? Entendido aí? Então, assim, vamos fazer uma analogia aqui. Ó. Quando eu declaro a minha classe, isso aqui eu sempre gosto de fazer uma comparação com um projeto de um prédio, tá? Veja só, prestem bem atenção nisso. Essa classe, dado do veículo, o que ela é? A classe, senhores, a classe é a planta do prédio. Certo? A classe é a planta do prédio. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? A planta do prédio, os senhores podem me responder, ela é o prédio já criado? Eu posso entrar dentro de uma planta do prédio, colocar meus móveis e morar? O que vocês acham? Não, exatamente. Então, a classe, o fato de eu ter declarado uma classe não significa que eu já tenho memória para isso. Eu simplesmente disse, olha, eu quero um novo tipo de variável e que quando ele for criado, ele vai ser dessa forma. Tudo bem? Mas ele não é o tipo necessariamente criado na memória ainda. Ele é só uma projeção do que a gente vai precisar quando criar esse tipo. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, new, dado, veículo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto real com base na planta. Ou seja, eu estou construindo o prédio. Certo? Eu estou construindo esse prédio. Então, aí sim, a partir desse momento, eu tenho um prédio real, né, onde eu posso colocar as minhas coisas dentro. Só que esse prédio que eu construí, ele vai ser baseado na planta. Ele não vai ter nada mais e nada menos do que foi definido na planta. Então, eu não posso inventar, por exemplo, dado do veículo, tem lá dentro uma informação chamada cor. Se a cor não foi definida na classe, na hora que eu instanciar o objeto, eu não vou ter acesso a essa informação. Vocês concordam? Porque não foi previsto na planta. Tudo bem? Entenderam esse conceito aí também? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é,
quantos objetos ou quantos prédios reais eu posso construir com base em uma planta? Me conta aí, qual é a resposta? Exatamente, quantos eu quiser. Mas eu posso construir todos esses prédios que eu quero com base na minha planta no mesmo lugar? Eu posso construir 100 prédios no mesmo lugar? Não. O que vai mudar de um prédio para outro, então? Me contem. A localização. A localização, exatamente. O endereço. E é por isso que, né, o Neil constrói aquele prédio com base na planta, mas para cada prédio que ele constrói, ele devolve para o programador o endereço da memória. Cabe ao programador, então, fazer o quê? Armazenar esse endereço para poder saber aonde fica o prédio. Matamos a charada? Tem como explicar o conceito de novo? Sim, Diego. Vamos lá. Então, vamos lá. A classe, vou fazer um resumão aqui, é a planta de um prédio. Ou seja, ela determina como será as instalações de cada apartamento do prédio. Tudo bem? Mas a planta não é o prédio. Ela simplesmente diz como será esse prédio no futuro. Como é que ele vai ser quando ele for construído. Né? Então foi lá o engenheiro lá, o arquiteto, sei lá, fez a planta do prédio, tá pronto, mas não é o prédio. Ninguém pode morar dentro de uma planta, né? Aí eu vou chamar o pedreiro, vou chamar o construtor, vou chamar a empreiteira lá para quê? Para construir o prédio. Para construir o prédio, eu preciso, primeiramente, do quê? Eu construo um prédio num terreno só olhando, digo, não, aqui eu vou construir um prédio do jeito que eu achar melhor. Não, eu preciso, para construir um prédio, eu preciso ter uma planta, eu preciso ter um projeto. Então, o Neil é a empreiteira que vai construir o prédio. Só que eu preciso passar para ele o quê? Ok, você quer construir o quê, meu filho? Eu quero construir um objeto determinado por esse projeto de classe. Então, eu vou querer construir um dado veículo. Ok. Hei de construir um prédio, né, um objeto com base no que eu defini na minha planta. Nesse momento, o prédio passa a ser real. Quantos prédios eu posso construir? Quantos eu quiser. Dado veículo. Dado veículo. Dado veículo. Isso aqui, basicamente eu fiz o quê? Java cria para mim um dado veículo na memória, cria um dado veículo na memória, cria um dado veículo. Ele está construindo para mim, está construindo. Só que, como eu falei para vocês, eu não posso construir vários prédios no mesmo endereço. Uma vez que aquele espaço foi ocupado, não tem como eu construir outro dentro daquele mesmo espaço, concorda? Então, o Java vai construir para mim um dado veículo em lugares diferentes da memória, certo? Porque, embora o prédio A tenha o apartamento 102, as pessoas e os móveis que estão dentro do apartamento 102 do prédio 1, não vão ser iguais às pessoas e os móveis que estão no apartamento 102 do prédio 2. Vocês concordam? Embora o 102 seja igual para os dois. Mesmo espaço, mesmas divisões, tudo ok. Mas o que eu vou colocar lá dentro é diferente. Então, para isso, eu preciso criar as variáveis de referência, que vão ser do mesmo tipo,
dado veículo. Variável de referência, chamar de referência 1, recebe new dado veículo, referência 2, recebe new dado veículo. Agora sim, né, eu tenho dois objetos criados na memória em endereços diferentes. E para que eu possa mexer com os móveis do apartamento 1, eu vou usar a minha variável de referência 1, porque ela sabe onde ele está armazenado a memória. Já se eu quiser mexer com a área de memória do objeto 2, né, eu vou ter que trabalhar com a referência 2, porque é ela que sabe onde é que está aquele objeto na memória. Percebem? Então, a criação de um tipo de dado heterogêneo em Java, ela se faz através de 3 etapas. A primeira, definição do modelo. A segunda, instância da memória. E terceiro passo, validação da variável de referência. E esses 3 passos, né, a gente viu como é que são realizados aí o nosso código que eu apresentei para vocês como exemplo no nosso código, tá? Então, façam aí, vejam se vocês têm alguma dúvida e me perguntem. Estou aguardando dúvidas, reclamações. Viu? Manda o link aqui no chat desse código. Ok, mandarei. I will. Ele tá rodando aqui só para não dar chabu. Variável veículo. Aqui, Joe. Vamos rodar, tá fofando. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Share. And share. Share. And share. A Débora fez uma dúvida bastante sugestiva aí, é a próxima questão que nós vamos explicar, Débora. Certo? Primeiro eu preciso saber se vocês entenderam até aqui. Luiz, essa questão de separar as classes em outro documento, isso aí é desejável em alguns casos, mas depende do problema que você está trabalhando também. Tipo, você pode criar um documento onde você vai definir as classes, definir métodos, outras coisas, entendeu? Mas nesse momento agora, não é necessário que você utilize outro documento, tá? Aí no caso de utilizar em outro documento, daí você tem que importar esse documento para dentro do seu programa, tem que fazer uma referência a ele, certo?
Então vamos dar sequência aqui. Imaginando que vocês entenderam isso aqui até agora, como é que funciona essa técnica para vetores? Olha só. Vamos voltar lá para o código, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui. Dado veículo. Get de vetor de veículos. Recebe 1000 dado veículo. O que eu criei aqui? Eu criei. Oi. Lucas, sai daí! Mas que... Nossa, velho. Vai se suicidar! Gata maluca! Psicopata! Vaza! Doente mental! A gata andando no parapeito aqui do 7º andar querendo caçar uma pomba. Imagina o que vai dar essa merda. Sinto fere os sentimentos da gata, Silvano. Burra demais, falando né? com ela desse jeito. Olha só. O que eu fiz aqui, ó? Esse código que eu fiz aqui, ele faz o quê? Ele declara 10 variáveis de referência para memórias do tipo dado veículo. O que vocês podem me dizer a respeito dessa frase que eu coloquei aqui? Contem para mim, vai. Declara 10 variáveis de referência para a memória do tipo dado veículo. O que vocês podem me dizer? Estou aguardando. Conclusões, dúvidas, lamentações. Posso falar? Posso falar? O endereço vai estar relacionado ao índice? Do endereço do objeto, no caso? Exatamente. Cada posição do vetor, então temos aqui a primeira observação interessante, cada posição do vetor representa o endereço de um local na memória. Muito boa observação. Próxima observação. Eu não sei se eu entendi certo, mas no caso a gente só fez aquela primeira parte na declaração do objeto, né? Ainda falta vincular a cada array construir o objeto dado veículo. Exatamente, meu caro. Exatamente. A gente só fez a primeira parte aqui, ó. A gente só declarou as variáveis de referência. A gente tem na mão aqui, ó, 10 variáveis de referência, né? A gente tem aqui, ó. Cadê? Estão me vendo aí? Tá meio estranha essa minha câmera aqui, né? Então, Agora sim. sim. É como se a gente tivesse, ó, tipo assim, um molho de fiozinhos, onde cada fiozinho, ele teoricamente vai apontar, vai guardar o endereço de memória dos objetos. Só que esses fiozinhos que eu tenho aqui, ó, que são essas 10 variáveis de referência,
elas não estão apontando para nada por enquanto. Elas só foram criadas e estão esperando a gente validar. Tudo bem? Para a gente validar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar cada uma delas. Ou seja, olha só, VET veículos, na posição 0, recebe 1000 dado veículo. VET veículos, na posição 1, recebe 1000 dado veículo. Estão vendo isso? Estão vendo isso? Então eu tenho que fazer o quê? Ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Valida as variáveis de referência para endereços de objetos reais. Então, Luiz, como o próprio array que a gente criou, que é o VET Veículos, ele também é uma classe, digamos assim, primeiro você precisa criar a área de memória para esse vetor. Porque, veja, isso aqui, ó, está criando para mim as variáveis, a área de memória das variáveis que vão armazenar o endereço dos objetos na memória. Mas ela não é os objetos em si. E aqui é a variável de referência que guarda aonde que foi criado na memória esse espaço para cada variável de referência. Isso aqui, ele basicamente substitui eu ter que declarar 10 variáveis de referência para o tipo dado veículo. Ok? É exatamente a mesma coisa. Né? Só que, quando você cria as variáveis de referência, elas ainda não estão validadas. Ok? Então, eu preciso, para cada posição, ir lá e validar a minha variável de referência para que ela possa apontar para o objeto. Ok? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, e se eu fizer isso aqui, meu jovem, ó? O que eu acabei de fazer? Aumentou seu vetor. Eu aumentei meu vetor, agora eu tenho 100 variáveis de referência que podem apontar para objetos do tipo dado veículo na memória. Beleza, eu quero validar todas. Eu vou fazer na mão isso aqui, eu vou pegar e vou... Né? Exatamente. Vou pegar aqui, ó, que eu não sou bobo nem nada, e vou fazer um for, recebe 0, posição menor do que vet veículos, ponto, length, posição mais, e aí eu faço simplesmente isso aqui, ó, vet veículos, na posição, recebe new dado veículo. Então, o que eu fiz agora? GTH. O que eu fiz agora? Eu criei 100 variáveis de referência, e para cada uma dessas variáveis de referência, eu fiz elas apontarem para um objeto real na memória. Agora eu posso acessar, ó, por exemplo, o VET veículos na posição 0, né, porque eu estou trabalhando com um vetor, beleza, VET veículo na posição 0, ele vai lá para aquela área de memória que eu armazenei do tipo dado veículo. Essa área de memória que está guardada na posição 0, ela tem o quê? 3 campos, ó, ponto, nome, recebe, busca. O VET veículos na posição 0, ponto, preço, recebe 100, ou 1.500, né? 1.500,
o VET veículos na posição 0 ponto lucro recebe 70%. Tá? Então, olha o que nós temos agora, eu vou fazer um comparativo aqui, né? Como era antes, vocês programavam sem saber usar a questão do tipo de dado composto e como que é agora quando você usa o tipo de dado composto para criar um único vetor que caiba a todo mundo. Olha a diferença aí, ó. Ou melhor, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Então eu consegui agregar dentro de um único vetor chamado VET veículos a posição 0, eu escolho qual é o campo que eu vou acessar para cada um deles. E aí, o que vocês me dizem? Ficou melhor ou não? Ficou bem mais intuitivo, né? Bem mais fácil da gente programar, tendo em vista que agora eu preciso lidar só com uma estrutura. Essa estrutura tem a posição, e dentro dessa posição do vetor, eu tenho todos os campos que eu preciso, né? De forma que, veja só, antes, né, se vocês quisessem mais um campo de informação, vocês iam ter que criar outro array. Digamos que eu quero colocar lá a cor. Eu teria que vir aqui, ó, na programação que vocês tinham antes, e eu teria que vir aqui e fazer o seguinte, ó. Teria que criar mais um vetor string, olha só, string cor, recebe new string 10. Nesse caso nosso, o que eu preciso fazer para adicionar mais um campo? Só preciso vir aqui, string cor. Está pronto, né? O meu vetor que eu vou criar daqui para frente já vai ter, né, a propriedade cor nele. Eu posso pegar aqui na posição 0.cor, recebe azul em homenagem ao Grêmio, que deu um sarceio nos cabra ontem, né? Inclusive ganhou do vagabundo do Inter também. Beleza? E professor, Hum. tem como explicar de novo o porquê que tem que fazer essa validação? Você explicou, mas ficou meio confuso para mim ainda. Tá, vamos lá. Por qual parte da validação você está falando? É porque o senhor criou o VET lá em cima, né? Só que aí você tem que Uhum. validar uma posição por uma. Aí o porquê Tá. que tem que fazer isso? Tá, vamos fazer o seguinte. Como diz o velho transudo. Vocês conhecem o velho transudo? Vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar. Vamos fazer aqui. Vou pegar aqui. Olha só. Vou desenhar aqui. Agora, primeiro tem que fazer o seguinte. Parar de... Stop. Presenting. Stop presentation.
Mas que mala, hein? O que vocês estão vendo aí? Apareceu a apresentação ainda agora, mas não apareceu nada. Ficou escuro. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Peraí que eu vou pegar aqui de novo. Pronto. Tá tirando água do poço, menino? É, a minha garrafa térmica, ela é... Tem que fazer um algoritmo para ela tirar aqui. Vocês estão vendo aí o meu... Pronto. Então vamos lá. Todo mundo vendo aí? Ei, professor. Então olha só. Vou pegar aqui, ó. Isto aqui é uma classe. Digamos assim que a partir de hoje, vocês vão começar a programar com mais classe. Ah! Boa essa piada, né? Desculpa. Então, temos a classe aqui. Que não é um objeto, mas é um modelo, né? Vou pegar aqui shapes. Tá no shape. Isso aqui que eu estou criando é a memória do Java. Olha, velho. Maluco. Eu vou ter que ir para outra, digamos, vamos ver aqui, outra dependência aqui em casa, porque o meu computador tá fritando, velho. Tá simplesmente fritando aqui. Eu tô numa sala sem ar. Vamos pegar aqui. Aqui tá com ar, tá mais fresquinho. Vamos lá. Vocês continuam vendo aí o PowerPoint ou não? Ei, professor. Yes, ok. Então vamos resfriar meu computador aqui antes que ele pegue fogo. Pera aí, vou tirar aqui a minha câmera. Então vamos lá, eu tenho uma classe aqui, né? Cadê meu PPT? Agora eu vou criar aqui a área de memória, tá? Ficou bem mais rápido. Calor é uma parada que não é legal para computadores. Pronto. Então essa aqui é minha área de memória. Minha memória. Que memória é essa aqui mesmo, senhores? Digam para mim aí.
Rabbit. Rabbit. Memória RAM, né? Para RAM. Então, tá aqui a minha memória RAM. Eu tenho aqui a minha classe, que até agora é apenas o quê? Um projeto, uma especificação, né? E eu vou criar, então, agora, uma variável de referência. Vou chamar aqui de classe dado veículo. E eu vou criar aqui a minha variável de referência. Ó, declarei uma variável de referência. E essa variável de referência não está apontando para nada. Vamos fazer bem com calma isso aqui. Não está apontando para nada. Entendido até aí? Mas eu só consegui criar essa variável de referência chamada Fusca porque eu tinha minha classe, correto? Se eu não tiver a minha classe, eu não posso declarar essa variável de referência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a variável de referência Fusca receber o resultado de um new Fusca. Então, eu pego e faço a variável de referência receber o resultado de new Fusca e automaticamente eu tenho um objeto na memória do tipo, opa, não é Fusca aqui não, é new dado veículo. É isso aí. O dado veículo. Então, eu tenho uma variável de referência chamada Fusca que agora está apontando para um objeto do tipo dado veículo. Tudo bem? Beleza. Agora a pergunta é, e se eu quiser criar 100 variáveis de referência? Como é que eu vou fazer? Né? Se eu quiser criar 100 variáveis de referência, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Né? Fusca 1. Fusca 2. Fusca 3. Tendo que todas essas variáveis de referência aqui, antes do new, elas iniciam apontando para onde? Para nada. Ó. Estão vendo? Somente aqui o meu Fusca, a minha variável de referência, que eu posso chamar aqui de Fusca 0, digamos assim, é a única que está validada porque ela recebeu o resultado de um comando new. As outras que eu acabei de declarar não apontam para nada. Logo, eu não posso usar elas para tentar acessar os campos desse objeto, porque esse objeto não existe, tá? Somente existe objeto aqui, né, onde eu chamei o meu new. Ó, aqui tem objeto. Aqui são só variáveis de referência e não tem nada na memória. Ok? Então, para que eu possa fazer isso funcionar, eu teria que, teoricamente, fazer o quê? Para cada variável de referência dessas, eu tenho que chamar o new, ó. E aí sim, eu vou fazer o quê? Que cada
uma dessas variáveis de referência apontem para um objeto real que foi criado com o new. Assim, sim, sim. Entendido até aqui? Calma, agora nós vamos chegar lá, Luiz. Agora nós vamos chegar lá. Ok, então aqui está entendido. Então vamos voltar aqui, vamos zerar tudo. Vamos zerar tudo. Ok, vamos zerar aqui, ok. Ok, ok, ok. Tá, tá, tá. Agora vamos fazer uma modificação aqui. Eu vou fazer o seguinte. Declarei dados do veículo. Vet veículos. Certo? Para que essa variável vet veículos aqui está apontando? Para nada. Ela não está apontando para nada, tá? Ela não está apontando para nada. Para que essa minha variável vet veículos passe a valer alguma coisa, eu tenho que então instanciar o meu vetor variáveis. Então eu venho aqui, tá? E crio um new vet, new dados do veículo, 50. Essa é a forma da gente instanciar um vetor de objeto do tipo veículo. Nesse momento, quando eu faço a minha variável vet veículos, que é do tipo vetor, apontar para essa área de memória, para o resultado de new, eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou fazendo vet veículos apontar para o objeto vetor que foi criado na memória. Ou seja, ele está apontando para isso aqui, ó. Vamos lá, vamos com calma aqui. Com calma que hoje a coisa tá puxada. Vamos lá. Hoje eu tô bem aqui, velho. Entenderam aí, então? O que que eu fiz? A minha variável vet veículos, agora ela aponta para o quê? Para um espaço de memória que guarda 50 espacinhos, onde cada espacinho desses que eu tô criando aqui, ele vai armazenar futuramente um endereço de memória de um objeto chamado dado veículo. Só que esses caras aqui, ó, no início, percebam uma coisa. Eles são só como se fossem as variáveis de referência, né? Ou seja, são 50 variáveis de referência, senhores, que apontam para onde? A nada. Vocês estão vendo aqui, ó? Não apontam para nada. Então eu preciso fazer com que esse cara aqui, ó, vamos lá. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, que eu acabei de destacar, ele é, ó,
vet veículos na posição 0. Vet veículos na posição 0 é essa areazinha de memória aqui, ó. Esse aqui é o vet veículos, que aponta para cá, e esse aqui dentro do vet veículos eu tenho o vet veículos na posição 0, que é esse cara aqui, que está aqui, mas não está apontando para ninguém. Então eu tenho que fazer o quê? O vet veículos na posição 0 apontar para um new dado veículo. E professor, no caso, o Java faz isso para, sei lá, de alguma forma economizar espaço, para não ter nenhum dado sendo inútil, um espaço reservado que não está sendo usado, alguma coisa do tipo. Porque acho que faria mais sentido quando declarar o vetor, ele já validar tudo. Mas é o que eu estou te falando. Vamos supor assim, você primeiro, vamos supor assim, você tem dois níveis de objeto, né? Você tem, imagina uma caixa de cerveja, tá? Imagina uma caixa de cerveja, tá bom? Como é que funciona uma caixa de cerveja? Ela é uma caixa que tem os lugarzinhos para você colocar a cerveja, certo? Certo. A caixa de cerveja é um objeto, a cerveja é outro. Então, no primeiro momento, aqui, ó, você está criando a caixa de cerveja, com todos os espacinhos que ela tem para armazenar. Então, ele está alocando memória para esses espacinhos. Agora, você tem que pegar para cada espacinho da caixa de cerveja, você tem que colocar a cerveja dentro. Ó. E aí que vai o new individual para cada posição. Então, agora, nesse momento, a minha posição do vetor 0 está apontando para um objeto real. E as outras não ainda. Então, eu preciso fazer para cada uma delas, ó, eu preciso fazer para cada espacinho, cada lugarzinho da minha caixa de cerveja, eu preciso fazer ele apontar, ó, e assim eu vou, ó. Mais um aqui. Esse cara aqui agora também está apontando para um objeto. Tá? Agora vamos pegar aqui. Esse aqui é o 2. Esse cara aqui agora vai passar para apontar também para um objeto. E assim por diante. Então, primeiro eu tenho que alocar a memória para o vetor que vai guardar. Porque, veja, a questão toda aqui é muito simples, né? Esse endereço, perceba o seguinte, esse endereço que eu estou criando aqui com o new é um dado, correto? Você saber aonde está a informação do endereço é um dado. Se é um dado, eu preciso ter memória para armazenar esse dado que representa o endereço. Então, o primeiro momento aqui, eu estou criando um conjunto de memórias que vão armazenar, que vão ter o espaço necessário para armazenar o endereço. Ó, isso vai armazenar o endereço, vai armazenar o endereço, vai armazenar o endereço, vai armazenar o endereço. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu aloquei memória para os 50 endereços. Mas esses endereços que eu acabei de alocar o espaço para armazenar eles, não tem nada dentro ainda. Aí sim eu tenho para cada endereço desses que eu criei na memória, para cada espacinho, eu vou agora guardar um dado dentro dele. Qual é o dado? O endereço do objeto real que eu estou criando. Instância. Que é a instância. Entendi. Certo? Então, quando a gente trabalha com vetores, a gente tem dois níveis de memória. O primeiro nível é o nível que vai criar os espaços para você guardar os endereços. E um segundo momento, você vai fazer um for para quê? Para criar os objetos do tipo dado veículo real e armazenar esse endereço dentro de cada posição do vetor. Certo? Então é isso que a gente fez aqui. Professor, vocês vão explicar, tipo, já que a gente vai trabalhar com objeto e tal, o uso do equals, porque, tipo, você usar ele com string, né, mas agora com
Com outros tipos, eu não faço ideia como é que funciona. Então, cara, o Echoes, né, o Echoes que a gente chama, vocês vão entender melhor ele no semestre que vem, quando vocês pegarem programação orientada a objetos, tá? Não se preocupem com ele agora. Apenas saibam que para classes, quando a gente quer comparar objetos de classes, a gente precisa usar o equals. E a string, ela não é um tipo de dado qualquer, ela é uma classe. Certo? Ela é uma classe. Tanto é que vocês podem usar nome, ponto, alguma coisa. O que é esse ponto? É que nem a gente fez agora. São recursos que foram definidos dentro da classe string, tá? Mas, por enquanto, não precisam se preocupar com isso. Vocês vão entender bem isso no semestre que vem, que é a orientação a objetos. Que, na minha opinião, senhores, é uma das disciplinas mais importantes do curso. Depois de algoritmos, é a programação orientada a objetos. Por isso que é tão importante vocês entenderem isso aqui que a gente está passando nesse semestre, para que vocês possam ter base para tocar em frente no semestre que vem. Beleza? Então tá entendido? Tá entendido essa questão de... Ó, a gente discutiu 3 conceitos, tá? 4 conceitos, na verdade. A gente falou de classe, variável de referência, né, endereço e um vetor de endereços, onde eu preciso realizar a alocação de memória para cada objeto dentro de um vetor. Então, é um erro muito comum, né, e eu digo que é porque eu já conheço as peças, é um erro muito comum você alocar um vetor de endereços e querer usar os objetos, né, por exemplo, querer fazer isso aqui, ó, querer fazer isso aqui sem antes ter alocado memória para a posição 0 do nosso vetor. Então, isso aqui vai dar um grande problema, né? Vai dar um erro de programação na hora que você for executar o seu programa. Então, qual que é a forma de você resolver isso? Né? Nesse momento aqui, a minha variável de referência da posição 0 do vetor, ela está nula. Eu preciso antes alocar memória para ela. Aí sim, o endereço que está armazenado na posição 0 do meu vetor, ele passa a ser válido, ele passa a apontar para um objeto válido. E aí eu posso usar. Ó, Creyson? Carlos? Seria um erro lógico, Luiz. Seria um erro lógico. Porque isso aqui não vai te impedir de você executar o teu programa, tá? O erro, ele não vai dar no momento da compilação. O erro vai ser dado no momento da execução do programa. Porque é no momento da execução que o programa realmente vai lá buscar esse endereço. E aí ele vai ver que não existe, tá? Então, um erro lógico aqui, não vai dar erro de compilação. Só vai dar erro na execução do programa. Então, a ideia é você reorganizar a lógica, né? Fazendo com que você tenha a memória. Cara, fazer isso aqui é o mesmo que fazer o seguinte, ó. Fazer isso aqui é o mesmo que fazer o seguinte. Você escrever uma carta por um prédio que vai ficar no endereço, só que ele ainda não foi construído. Aí o carteiro pega a sua carta, vai lá, chega lá, o que ele vai encontrar? Só um lote vazio. Beleza, aqui futuramente existirá um prédio, mas ainda não existe. Então, primeiro eu preciso construir o prédio, né? Ó, construir com o Nil, e depois eu mandei uma carta para ele, que é uma mensagem, né? Quero acessar o apartamento tal do prédio tal. Sem isso, eu não posso mandar nada para aquele endereço, porque ele ainda não existe. Então, Luiz, a forma correta para evitar que você se lasque é realmente você entender o conceito, tá? Você absorver esse conceito
E não, tipo assim, tentar decorar o que está acontecendo. É você realmente perceber por que os programadores do Java fizeram dessa forma. É uma forma bem lógica, que é como eu falei, você tem que imaginar um prédio. Você não pode fazer nenhuma operação com esse prédio, mandar uma carta ou tentar visitar alguém que mora em um apartamento de um prédio que ainda não existe. Você tem que pensar, galera, eu tenho uma planta, mas eu preciso construir primeiro esse prédio para depois eu poder fazer alguma coisa com o endereço dele, né? Entende? Imagina um lote vazio que diz aqui futuras instalações do prédio não sei o que lá. Futuras instalações. Eu tenho a variável de referência, ela já tem o espaço ali para armazenar o endereço, mas o prédio ainda não existe. Então eu preciso primeiro construir ele com new, para depois eu poder fazer alguma coisa com aquela área de memória, né? Certo? Então é uma coisa muito lógica. Se você fizer um paralelo aí com a vida real, funciona da mesma forma, tá? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Olha só, para deixar bem claro, né? Um vetor, imagina... Pode sair, Davi, depois você pega com os colegas aí. Pessoal, imagina, vocês conhecem essas áreas habitacionais que tem, por exemplo, criação de casas populares? Vocês já ouviram falar, já viram isso alguma vez na vida? É tipo assim, que tem um monte de casinha igual. Pois é, imagina assim, aquilo ali no início é um lote. O lote, né, que é a área de memória, que é o vetor, ele tem vários lotezinhos. Então, aquele monte de lote que eu tenho naquela área onde vão ser construídas as casinhas, é isso aqui, ó. Eu tenho meu lote já criado, né, e eu tenho o endereço do lote. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o endereço do lote, ó. Lá em Luzimangues, no quilômetro 50. Então, lá em Luzimangues, no quilômetro 50, eu vou ter uma área de 50 lotes. Ok? Antigamente eu não tinha nada. Eu dizia, onde é que vai ser o loteamento? Lá em Luzimangues. Beleza. Eu tenho a variável de referência. Mas aonde? Lá no quilômetro 50. Então, eu validei meu loteamento e disse que lá no quilômetro 50 de Luzimangues eu vou ter 50 lotes. Certo? Só que 50 lotes não tem as casas ainda. Então, eu preciso, para cada um dos lotes, construir a casa que vai ficar em cima. Né? Casa do governo, né? Aquelas casinhas tudo igual. Exatamente, eu tenho uma mesma planta, né? Objeto casa, e eu criei um vetor de 50 objetos do tipo casa. O que eu fiz? Eu defini um loteamento que eu vou ter 50 espaços para casinhas do governo. Só que para isso eu preciso fazer um new casa para cada um desses lotes, para que eu efetivamente tenha a casa criada. Certo? Acho que essa é a melhor analogia que a gente pode fazer aqui nesse momento, né? Você não vai mandar uma pessoa ir morar no seu lote, né? O lote existe? Existe. Você vai mandar a pessoa lá, sendo que não tem a casa. Por quê? Não deu new antes. Então, você só pode mandar uma família ir morar naquela casa, no lote 0 ou no lote 1, quando a casa foi efetivamente construída. Então, você tem que dar um new casa, new casa, new casa, para que você consiga construir esses lugares na memória. Ok? Então, vamos lá. Uma analogia aqui. Casa, né? Vet casas. Recebe new casa 50. O que eu defini aqui? Eu defini um loteamento, né? Um espaço de memória que tem endereços para armazenar 50 casas. Endereços, os lotes definidinhos, os espaços. Mas eu ainda não tenho a casa, exatamente. Agora eu tenho que fazer vet casas na posição 0, recebe new casa. Opa! Construir uma casa naquele endereço. Já pode uma pessoa morar. Vet casas na posição 1, recebe new casa. Opa, construir outra casa no lote 1. Já outra família pode morar. Mas enquanto isso, os outros lotes
que vão de 2 até 49 ainda não foram construídos, eu não posso usar, tá bom? Agora, isso aqui, ó, casa, casa. Eu estou criando o quê? Eu estou criando um endereço para um lote, tá? E aí aqui eu estou validando, ó. Minha casa recebe 1000 casas. Agora eu construí a minha casa em algum canto da cidade aí, mas ela não está associada a um loteamento, ela é uma casa sozinha. Então aqui nós temos um loteamento, né, nos vetores, e aqui eu tenho uma casa nesse padrão, mas construída independente do lote, foi construída em qualquer outro canto da cidade aí, mas que não é dentro daquele loteamento. E ela tem o seu próprio endereço. Tudo bem? Ok. Esse conceito de variável de referência e objeto real, ele é um conceito muito importante, tá? Uma das primeiras perguntas que a galera vai fazer para vocês quando vocês forem participar de uma entrevista aí, digamos assim, se vocês quiserem programar orientado a objetos, o cara vai chegar e vai perguntar para vocês assim, cara, beleza, vamos ver se tu sabe alguma coisa mesmo, assim, mas o básico. Qual que é o básico? Me dá a diferença entre classe e objeto. O que vocês iam dizer? Qual que é a diferença entre classe e objeto? Né? Classe é a planta, é o projeto de como vai ser. É a especificação do tipo de dado, mas ele não existe ainda. Você só vai estar dizendo o seguinte, ó, a classe é, quando esse cara for existir, ele vai ser dessa forma, ele vai ter esses campos aqui, esses dados dentro dele, mas ele não é objeto ainda. Agora, o objeto é aquela padrão de classe que você criou materializado na memória, ou seja, é o objeto real criado a partir do comando new, tá? Posso criar infinitos objetos com endereços diferentes em cima de uma classe. Exatamente. Classe é a expectativa, ou digamos assim, é a promessa, né? E o objeto é a realidade. Aquilo ali vai ser exatamente como foi definido na classe. Não vai ter nem mais nem menos. O que não tiver na classe, não vai ter no objeto. Ou seja, o prédio foi construído, mas eu queria uma janela aqui no outro lado. Essa janela estava no projeto? Não estava especificado na classe. Então, logo, o prédio foi construído sem ela, né? Exatamente, tá? Bom, Carlos, e aí? O que esses caras vão fazer com base nesse conhecimento que eles aprenderam hoje? Conta para nós. Bom, eles vão refazer a prova usando esse novo estilo. Pega o exercício da prova, ao invés de usar várias matrizes, né, vários vetores, vão usar registro. Acho que é suficiente para um estudo. Escolhe uma e faz. Não precisa fazer as duas. Cara, eu não vou nem colocar nem vou colocar prazo, não. Mas o ideal seria que até quarta-feira, né, antes da próxima aula. Beleza? Eu já vou por um outro lado, né? Esse tipo de pergunta não é válida. Para entregar quando, né? Eu, por mim, não botava nem valendo nota, entendeu? É conhecimento que vocês precisam saber. Independente se vale nota ou não, você tem que pensar assim, caramba, eu tenho que fazer isso para aprender. Eu vou criar a tarefinha lá no Educa. Mas já que vocês trabalham só com prazo, o Carlos vai lá e cria uma data, tá? Mas lembre-se disso. Mestre, como é que é? Mestre dos magos falou,
Aprendam para ganhar dinheiro e não para ganhar nota. E some atrás de uma moita. É, tipo isso. Beleza, senhores? Senhoras e senhores? Então, fechou. Nesse contexto, né? Acho que foi bastante extensa a explanação hoje, teve bastante dúvidas. A2 vai ser igual a 1. A gente vai colocar um documento dizendo assim, fulano precisa de um programa para fazer isso, 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 isso e aquilo. Aí você faz, hein, Java? Beleza? Só isso. Cara, a data é dia 24. Dia 24. 24 A2, 26 o exame. Não tem como fazer diferente, não. Só se vocês quiserem fazer, tipo, sei lá, uma aula extra no sábado, alguma coisa assim. Cara, a questão do reajuste é o seguinte. Não vai para o exame. Passa na A2 e resolve a história. Aí não vai precisar preocupar com reajuste. Beleza? Ficamos assim, então. Qualquer coisa, vocês podem mandar dúvida, qualquer dúvida que surgir, em qualquer horário do dia aí, vocês podem mandar lá no grupo, pô. Sem medo de ser feliz, tá? Sim, a 1 já está corrigida, eu vou lançar a nota já já. Estou só esperando fechar aqui para lançar a nota. Não queria lançar antes da aula para não deixar ninguém triste. Ricardo, Chamada já foi feita. a ideia da aula no sábado é fazer a prova no sábado ou a gente tem uma aula a mais? É fazer a prova no sábado. Mas eu não gosto da ideia de fazer prova sem ser no dia da aula certinho, entendeu? É, porque é foda. Então, enfim, eu acho que vai ficar para segunda e quarta mesmo, tá? Segunda A2, quarta o exame. Beleza? Vamos encerrar a gravação aqui e pode começar a zoeira.